A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouvinte da palavra de Deus, que Deus em Cristo nos abençoe, que seja mais um dia cheio da bondade e da plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações neste momento, que está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 ao 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, neste texto sagrado aqui, encontramos o Senhor Jesus Cristo ensinando os seus discípulos como orar. Esta oração é chamada de a oração modelo, a oração padrão, onde Cristo nos ensina a quem nós nos dirigimos quando estamos orando. Qual o nosso proceder quando estamos orando? O proceder que eu falo é o nosso comportamento. E que tipo de comportamento tem que ter todo aquele que ora a Deus? Se mostra aqui na oração do Pai Nosso um comportamento chamado reverência e adoração. E encontramos que os discípulos tinham dúvida como se chegar a Deus através da oração. Então, o Senhor Jesus fala nos versículos anteriores para os discípulos, tá? Como que eles deviam proceder quando fossem orar, tá? O contexto está no capítulo 6 de Mateus e o versículo 5, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas. A palavra hipócrita significa aquele que interpreta um papel que não é o seu. Ou seja, na originalidade é um famoso artista. A palavra hipócrita é derivada da palavra artista, aquele que interpreta um papel que não condiz com a sua vida real. Se você for a um cinema ou um teatro, você vai ver os artistas interpretando um papel, que não é da sua própria vida. Aqui, os escribas eram famosos artistas. Por quê? Pelo comportamento deles, o Senhor Jesus estava aqui totalmente reprovando o que eles faziam para tentar demonstrar que tinham uma vida santa e que oravam corretamente. Olha como que Jesus reprova o comportamento desses hipócritas. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Esses religiosos aqui eram os fariseus, eram os escribas. Eles gostavam de orar em público para todo mundo ver que eles estavam entrando em comunhão com Deus. Olha, a nossa intimidade com Deus compete somente a nós e a Deus saber como somos diante deles. Sabe por quê? Não adianta querer demonstrar para todos uma falsa santidade, uma falsa aparência. O que importa é Deus saber na realidade quem realmente eu sou diante da presença dele. Olha o que Jesus
Fala ainda no versículo 6. Ele continua explicando: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ora teu pai que te vê e que está oculto. E teu pai que está em oculto, que te vê em oculto, te recompensará. Vou repetir o versículo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, Cristo explicou detalhadamente aos discípulos que Deus não aceita uma falsa aparência. Deus quer que nós sejamos originais na sua presença, que sejamos nós mesmos. E outra coisa aqui, no versículo 7, Jesus continua falando: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quando nós oramos com fé, não precisamos ficar repetindo a mesma coisa para Deus. Oração é uma conversa. Em uma conversa você não tem necessidade de ficar repetindo a mesma coisa toda hora, porque quem está dialogando com você entende o que você já falou. E se você está orando e está falando com Deus, conte tudo para Ele, mas não precisa ficar repetindo, porque Ele já sabe de tudo e de todas as coisas. Você já falou a primeira vez? Então fale uma nova coisa. Sabe por quê? O fato de você não ficar repetindo o que você já falou para Deus é um sinal de fé, é um sinal de que você confiou, que Ele já ouviu o que você pediu e o que você orou e colocou diante dos pés dele. E o versículo 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, Jesus ensina na oração padrão da seguinte forma: no início da oração, que é o versículo 9, a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Coisa gloriosa! O Senhor Jesus ensina aos discípulos que eles não estão desamparados aqui na terra. Através da oração do Pai Nosso, extraímos esta primeira lição que o Senhor Jesus quer falar comigo e contigo. Não estamos desamparados aqui na face da terra. Nós temos um Pai que é celestial, que mora nos céus. Qual é a representatividade da figura paterna aqui na terra? Proteção, provisão e amor. Essas três coisas é competente da personalidade do Pai. O Pai é provedor, o Pai é protetor e o Pai é aquele que dá amor. Então, quando Jesus ensina aos discípulos a orarem, ele está querendo dizer que nós somos filhos por adoção. Não precisamos ficar preocupados. Quando nós formos orarmos, não precisamos ficar preocupados. Olha o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo de número 8, e o versículo 16 ao 17. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Ora, deixa eu te explicar uma coisa. Todo filho que é adotivo, ele passa a ser um filho legal, com os mesmos direitos do filho biológico, porque houve uma assinatura, houve uma pessoa, houve alguém que assumiu total responsabilidade, lavrando em cartório, numa certidão, de que a partir daquele momento o filho adotivo herdaria o nome do seu pai adotivo e, herdando o nome do pai, recebendo o cuidado paterno, ele agora
tem parte de toda a herança. Eu quero dizer para você que está assistindo essa mensagem, aleluia, a mensagem do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou os discípulos a orarem, é a primeira lição que extraímos. Temos um Pai e somos herdeiro de toda a sua herança. Tudo que é de Deus e tudo que existe nos céus pertence a nós, pertence a mim e a você. É por esta razão que você pode orar: Pai nosso que estás nos céus. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 ao 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Que coisa gloriosa! Agora deixa eu te dizer um detalhe. Satanás, ele jamais ficará satisfeito quando você entende que você é filho de Deus. Ele jamais vai querer que você descanse nas mãos do Senhor, entendendo que agora você é um filho adotivo, que o mesmo amor que Deus tem por Jesus, que é o seu filho legal, legítimo, tá? Ele, o inimigo, quer que você duvide que você é filho de Deus. Sabe por quê? Ele fez isso com Jesus. Jesus sendo filho legítimo de Deus, Satanás quis colocar dúvida acerca da paternidade celestial de Jesus Cristo. Você quer conferir? Olha só, a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia vai dizer desta maneira: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra de Deus. Olha o que Satanás fez. Não respeitou nem o jejum de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites no deserto. Estava clamando ao Pai. Jesus estava no deserto em intimidade, em comunhão com o Pai, e estava retirado por ocasião de estar no deserto. Ele estava retirado e nesta oportunidade ele estava em comunhão com o Pai. Eu quero dizer que enquanto Jesus estava em jejum, ele teve necessidades físicas. Qual foi a necessidade física? A Bíblia diz que no final daquele propósito, Satanás se apresenta para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele quis colocar dúvida no coração de Jesus acerca da sua filiação ao Pai Celestial. Olha, por que ele falou isso com Jesus? Era porque Jesus estava no deserto e também porque Jesus estava com sede e porque Jesus estava com fome. Sabe o que representa a sede e a fome? Necessidades físicas, necessidades, passageiras, porque quando você acaba de se alimentar, passa logo a fome. Mas Jesus estava no deserto, ele não foi com seus próprios pés. Jesus estava no deserto, a Bíblia diz, porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Eu quero dizer que o deserto é lugar de provação, simboliza lugar de provação, lugar de isolamento. Mas Jesus aproveitou aquele isolamento para estar em comunhão íntima com o Pai. Talvez você está passando pelo processo do deserto.
Talvez você está passando pelo processo da dificuldade. Talvez o seu deserto é o desemprego. Talvez o teu deserto é uma enfermidade que você está atravessando. Talvez o deserto que você está atravessando ou passando, seja lá qual for a dificuldade, pode ser um problema familiar. Talvez pode ser um problema de outra ordem que eu não consigo descrever e falar o nome aqui, mas você sabe que você está sofrendo. Aí, quantas das vezes em meio a este sofrimento, Satanás se aproveita da situação, da sua fragilidade, para chegar até você e dizer: para que ser crente? Para que dizer que é filho de Deus se você está passando por isso? Por que você é cristão e você está passando por esta necessidade? Eu quero dizer que necessidade, ela tem prazo de validade. Ela começa, mas também acaba. Eu quero dizer que esse deserto não é lugar de você continuar. Todo deserto é lugar de passagem. Ninguém mora no deserto. Deserto é um lugar que se passa. Assim como esta provação que você está passando é apenas um lugar de passagem. Vai passar. Eu quero te dizer que o desemprego vai passar. Eu quero dizer que esta enfermidade vai passar em nome de Jesus. Eu quero dizer que esse problema de ordem familiar vai passar em nome de Jesus. Eu quero dizer que esse problema que te acorrenta, que está te deixando triste todos os dias, vai passar. Sabe por quê? A glória de Deus está sobre você. E você entrou nesse deserto, não foi pelos teus pés, não foi por tua vontade própria, foi porque o Espírito de Deus te conduziu até este deserto. Mas você não vai morar nesse deserto que é lugar de dificuldade. Você vai sair desse deserto. Então, vença Satanás nesta hora pelo poder da oração, do jejum e da fé. Se o diabo se apresentar usando alguém dizendo: para que ser crente para sofrer desta maneira? Para que continuar adorando a esse Deus se você está sofrendo? Eu quero dizer que Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mostre para Satanás que você é sustentado pela palavra de Deus. Aleluia! E que teu coração não está em coisas terrenas, mas está o teu coração ligado aos céus. Aleluia! Independentemente dele colocar dúvida para questionar se você é filho de Deus ou não, você já sabe que Deus declarou que você é filho dele. Eu vou te provar na Bíblia Sagrada que antes do capítulo 4, que é o capítulo da tentação, que Satanás tenta colocar dúvida acerca da paternidade celestial de Deus para Jesus Cristo, Deus já havia declarado publicamente que Jesus era o filho dele e que ele tinha maior prazer na vida de Jesus. Olha o que diz aqui São Mateus, capítulo 3, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, Mateus, capítulo 3, versículo de número 16 até o versículo de número 17. Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Rabacanda labachuri anderébia. Independente do que os homens digam alguma coisa de você, creia, tu és filho de Deus. Independente do que o diabo, os demônios, Satanás e todo o inferno fale contra você, tenha uma certeza, você é filho de Deus. Deus bradou para todos que estavam ali diante do Rio Jordão, nas bordas do Rio Jordão, no dia do batismo de Jesus, aleluia, e todos ouviram a voz de Deus ecoar dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu quero dizer que Deus também tem prazer em tua alma. Deus tem prazer em você. Reconheça na oração do Pai Nosso que você é filho de Deus. Então a oração do Pai Nosso inicia e a primeira lição que aprendemos é: somos filhos por adoção.
A segunda lição é que somos também adoradores. Por quê? Na oração do Pai Nosso, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, na oração do Pai Nosso, devemos reconhecer que o nosso Pai é santo, que o nosso Deus é santo, é tremendo, é poderoso. Aleluia! A Bíblia vai nos falar, aleluia, que podemos adorar a Deus em oração. Isso mesmo, podemos adorar a Deus enquanto nós oramos. Diga alguma coisa para Deus, declare o seu amor para Deus, declare, aleluia, a grandeza de Deus. Diga que Ele é grande, diga que Ele é tremendo, diga que Ele é santo. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto e com 2 voavam. Aleluia! Eles tinham 6 asas e clamavam, versículo 3, uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção, os serafins é a classe de anjos mais privilegiada dos céus, porque são os anjos que ficam próximo ao trono de Deus, os serafins. Agora preste atenção. Quando eles se dirigem a Deus para adorá-lo, eles cobrem o seu rosto, porque reconhecem que Deus é santo. O fato dos serafins cobrirem os seus rostos com as 2 asas, porque eles têm 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés e com 2 voam. Quando eles cobrem o rosto, é uma lição que nós temos que aprender com os anjos serafins. Quem quer se aproximar de Deus, quem quer adorar a Deus em espírito e em verdade, tem que ter santidade nos olhos. Feche os seus olhos da carne e abra os olhos espirituais para contemplar a grandeza de Deus. Aleluia! E outra lição que nós aprendemos, que está registrado em Mateus. Jesus disse certa vez: se teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se teus olhos forem ruins, forem maus, todo o corpo terá trevas. Sabe o que aprendemos com isso? Quem é adorador desvia os olhos do mal. Quem é adorador desvia os olhos da cobiça, desvia os olhos da pornografia, desvia os olhos de coisas alheias. Quem tem um compromisso com a adoração tem santificação nos olhos. Ele tem os olhos ungidos pelos colírios celestiais. Isso mesmo. Aleluia. Cristo aconselhou a igreja de Laodiceia no capítulo 3 e o versículo 18 de Apocalipse: aconselho que de mim adquires colírio para os seus olhos. Está na última parte do versículo 18 de Apocalipse, capítulo 3. Aleluia! Segunda lição que nós aprendemos quando os serafins cobrem os pés é porque quem quer estar em espírito e em verdade, adorando ao nosso Deus, tem que ter santidade no andar. O lugar que você frequentava antes não pode frequentar mais, antes de se converter ao Evangelho do Senhor Jesus. Lugares como baladas, bailes funks, boca de fumo, centro de macumba, esquinas para fazer coisas horríveis pelas madrugadas, não é verdade? Agora, o seu andar é santo, é para a casa de Deus e para a sua casa. É da sua casa para a casa de Deus, para o seu trabalho, para a casa dos seus irmãos da igreja, não é verdade? Para visitar os seus parentes, tá? Porque o fato de ter se convertido não significa que você tem que se isolar dos seus parentes. Mas tem um detalhe: olhe e observe os locais que você andava antes
e veja onde é que você pode pisar hoje. Aleluia! Porque aquele que tem um compromisso com Deus, o seu andar é diferente. E também a Bíblia vai nos dizer que com as duas asas eles voam. Asas fala de liberdade. Todo pássaro que está livre, ele voa, ele vai onde ele quer, ele busca a melhor fruta pela manhã para se alimentar. E quando chega a tarde também ele busca melhor pomar para se alimentar das frutas, porque ele é livre. Deixa eu te dizer uma coisa, todo adorador é livre, todo adorador está livre e pode ir adorar a Deus onde quiser. Sabe por quê? Aleluia! Quem foi feito para adorar a Deus e quem está nas mãos de Deus e vive para adorá-lo, nenhum mal pode acorrentá-lo, nada pode te deter. Receba esta bênção sobre a tua vida aí, você que é adorador, nada poderá te deter, nada poderá te deter. Você vai estar sempre livre na presença do Senhor Jesus. Segunda lição que aprendemos na oração do Pai Nosso é que podemos orar como adoradores. E a terceira lição, podemos orar como filhos obedientes. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Devemos ser filhos obedientes. Devemos orar a Deus reconhecendo que devemos obedecê-lo. Isso mesmo. Irmãos, a palavra reino aqui significa domínio, autoridade, tá? Todo rei é governante. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui. Por que que Cristo é o Todo-Poderoso? Por que que ele tem todo o poder? E por que que nós devemos obedecer-lhe? Porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Apocalipse está escrito que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, por que Cristo recebeu todo esse poder? Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, vai nos explicar a Bíblia Sagrada desta maneira. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, olha aí o detalhe, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo aí porque devemos reverenciá-lo e devemos ser obedientes a eles? A Bíblia diz que todo joelho se dobre diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor Jesus recebeu todo o poder ao ponto de que ele é adorado nos céus. Tudo que existe nos céus se dobra para adorar e reconhecer a santidade e a majestade do Senhor Jesus. No céu, os anjos, o arcanjo, os querubins, serafins adoram e se prostram de joelhos diante de Jesus. E aqui na terra, a igreja se prostra e se dobra diante do Senhor Jesus. E debaixo da terra, a Bíblia diz que o inferno fica debaixo da terra. É em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Lá embaixo, no inferno, Satanás e os demônios têm que dobrar os joelhos e reconhecer que Jesus é o Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que isso mesmo aconteceu. Aleluia! Glória a Deus! Satanás tem que se dobrar diante do Senhor Jesus,
Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, está registrado no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia e vai chegando em Gadara, o que aconteceu? O endemoniado se dobrou e disse para Jesus: bem sei que tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus Altíssimo. Tá? Satanás reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Ele teve que se dobrar diante de Jesus. Dobrou os joelhos para reconhecer a santidade de Jesus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Por isso que nas nossas orações devemos reconhecer que devemos ser submissos à vontade de Deus, conforme está na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora veja o que Paulo admoestou os cristãos em Roma, em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui aprendemos que, na oração do Pai Nosso, devemos reconhecer a autoridade de Cristo e devemos ser obedientes. Quarta lição que aprendemos: podemos orar como filhos carentes. Isso mesmo, porque o nosso Pai, Ele suple todas as nossas necessidades. Como que nós devemos orar como filhos carentes e como aqueles que sabemos que o nosso Pai supre as nossas necessidades? Está registrado no versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é uma necessidade que todo ser humano tem de se alimentar diariamente, de manhã, pela tarde. O pão aqui representa as necessidades essenciais de todo ser humano. Não somente o pão, mas a janta, o almoço. O pão aqui representa o alimento em geral. Isto fala das nossas necessidades. Nas nossas orações, devemos apresentar a nosso Deus todas as nossas necessidades. E não tenha medo e nem vergonha, sabe por quê? O nosso Pai, Ele suple todas as nossas necessidades. Olha o que está escrito aqui em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós, através do apóstolo Paulo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que o Senhor está suprindo todas as suas necessidades neste momento. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Mas eu tenho uma palavra de Deus, do coração do Pai Celestial para a tua vida. Deus, como Pai, não vai deixar você continuar neste sofrimento, nesta angústia, passando esta necessidade. Enquanto eu estou ministrando esta palavra aqui, em nome de Jesus,
ainda por esta semana, por esses dias, você vai ver que tudo vai mudar, as circunstâncias vão mudar e o nome do Senhor será mais outra vez glorificado na sua vida. Sabe por quê? Está chegando provisão de Deus para a tua vida. Está chegando provisão do Pai Celestial para as tuas necessidades. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia vai nos dizer no Salmo 37, no versículo 3 ao 5. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Agora o Salmo 37, versículo 25, continua falando, o salmista dizendo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência padecer necessidades. Glória a Deus. Há uma provisão de Deus, xaralabacandaralabachurianda. Há uma provisão de Deus chegando até você. Há uma provisão de Deus chegando até a tua casa nesta hora. Creia, meu querido irmão, creia, minha querida irmã. Deus está providenciando uma bênção para você. Aleluia. Glória a Deus. A quarta lição que extraímos da oração do Pai Nosso é que Deus atende às nossas necessidades. Aleluia. E também a sexta lição, a quinta lição que aprendemos. Quinta lição que aprendemos na oração do Pai Nosso é que podemos orar como filhos arrependidos. Isso mesmo. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, que devemos orar como filhos arrependidos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Glória a Deus. Aprendemos aqui, em quinto lugar, que podemos orar como filhos arrependidos. Só se arrepende aquele que erra, só se arrepende aquele que peca. Aleluia! Mas pode crer, meu querido irmão, que tu não ficarás desamparado. A Bíblia não dá legalidade para o crente pecar. A Bíblia trata o pecado na vida do crente como um acidente. Não pode ser tratado como a legalidade para viver na prática do pecado. Mas, se acontecer, tem provisão de perdão de pecados. Olha o que a Bíblia está escrito na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Ele é aquele que derramou o seu sangue. A palavra propiciar, propiciação, significa apaziguar, aquele que une as partes que antes estavam em intrigas, estavam em desavenças. Quando o ser humano, o homem, pecou lá no jardim do Éden, Adão, então começou esta falta de comunhão, começou esta separação entre Deus e o homem, porque Deus é santo, a sua essência é santa. Deus não compactua com desobediência, Deus não compactua com o pecado. Aí o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através da morte do Senhor Jesus e do seu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário, houve então a propiciação, a satisfação, houve a aproximação entre Deus e o homem novamente.
para que ele tivesse os seus pecados perdoados. Por esta razão, nós temos os nossos pecados perdoados. Glória a Deus. Agora, veja o que a Bíblia vai nos dizer no Salmo de número 51, versículo 1 ao 3, também falando de arrependimento. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesta passagem aqui, Davi se lamenta, reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e implora pelo perdão de Deus. E implora para que o Espírito Santo não seja retirado da sua vida. E assim, Deus lhe concede por misericórdia que o derramar da sua graça e do seu perdão chegue até a vida de Davi. Aleluia! Nas nossas orações, devemos clamar pela misericórdia de Deus e pelo perdão de Deus, reconhecendo que temos um que é a nossa propiciação, que é o nosso apaziguador, aquele que satisfez e reatou a amizade que estava deslocada, que estava em total desavença. Sexta lição da oração do Pai Nosso, e eu encerro esta mensagem. Aprendemos aqui na Bíblia Sagrada, na oração do Pai Nosso, também que devemos orar sabendo que o nosso Deus é Deus de livramento. Olha só Mateus capítulo 6 e o versículo 13 diz assim: e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O salmista implora: livra-nos do mal. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. O Deus de livramento está se manifestando neste momento na minha e na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se você crê, abra a tua mão aí e receba a glória de Deus sobre a tua vida. Eu vou ministrar uma palavra profética sobre a tua vida agora, que está no Salmo de número 12 e o versículo 5. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o livramento de Deus que chega até você aí agora. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei. Aleluia! Me levantarei e por agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. O Deus de livramento está se colocando de pé neste momento, só para te dar vitória, só para te dar livramento, só para mudar a história da sua vida. O Deus de livramento está entrando dentro da tua casa, está dando livramento de morte para você, para os teus. Receba esta palavra agora em nome de Jesus. Deus está ficando de pé só para livrar você. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora veja o Salmo 124, Salmo de número 124, o versículo de número 6 ao versículo de número 8. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Tem livramento de Deus chegando até a tua casa neste momento, volto a dizer. Tem livramento de Deus para a tua vida, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido. Tem livramento de Deus para a tua igreja, para a tua rua, para o teu bairro. Tem livramento de Deus chegando aí agora.
E eu quero finalizar esta mensagem dizendo do poder do Deus do livramento que está no Salmo 91. E assim o lerei, o Salmo 91, e não vou explanar ele porque ele já é explanado por si mesmo. Fica aqui para a finalização desta palavra. Livra-nos do mal. Uma das lições que nós extraímos da oração do Pai Nosso é o livramento que Deus dispensa para aqueles que estão orando. Enquanto você está lendo esta oração do Pai Nosso, enquanto você está meditando na oração do Pai Nosso, Deus está enviando o livramento. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que Deus nos abençoe. Este é o Deus de livramento. Este é o Deus de livramento. Então, aprendemos aqui 6 lições da oração do Pai Nosso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.